Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Entre Mulheres, de 2022. Em um passado não muito distante, os filmes que estreavam no final do ano costumavam ser os maiores beneficiados da temporada de prêmios. A maioria dos vencedores do Oscar ao longo das décadas foi lançada no último trimestre, e essa estatística passou a fazer parte da estratégia de lançamento das distribuidoras. Entre Mulheres foi o último dos concorrentes a melhor filme de 2022 a estrear nos Estados Unidos, em 23 de dezembro, mas nesse caso o efeito foi inverso. Nos últimos anos, os maiores beneficiados têm sido aqueles que constroem uma reputação em festivais e eventos ao longo do segundo semestre. E apesar dele ter sido exibido em Telluride, Toronto e Nova York, eventos de grande relevância no circuito, os principais concorrentes já vinham se destacando no mesmo período. I used to wonder who I would be if it hadn't happened to me. I used to miss the person I might have been. I don't anymore. Além de um lançamento comercial muito tardio, que ainda por cima foi ofuscado pelo estrondoso sucesso de Avatar: O Caminho da Água, esse filme sofreu por algumas características muito particulares, a começar pela temática. Entre Mulheres é a adaptação do livro Women Talking, lançado em 2009 pela escritora canadense Miriam Teves. A inspiração para a história, por sua vez, veio de eventos reais registrados na colônia Manitoba, uma isolada comunidade menonita localizada na Bolívia. De forma resumida, os menonitas são um movimento do cristianismo evangélico fundado no século XVI lá na Europa e que atualmente possuem adeptos em mais de 50 países. Eles defendem um estilo de vida simples e pacifista, e o dia a dia parece muito pacato de uma forma geral. Essa colônia boliviana, por exemplo, tem pouco mais de 1.500 habitantes que ainda hoje se locomovem em carroças. Mas em 2009, um promotor de justiça recebeu uma grave denúncia envolvendo o abuso sexual de mulheres e até de crianças daquela comunidade. Die können mich nicht abwehren. Geschleppt sei force. En wanneer mich dann schließlich abwerken können, dan wil ik opsluiten op ik weer schadelijk van een grote kop video. We hadden tekens in bar, we hadden lieden coca-cola in bar, we mess in bar. Esse relato que você acabou de ouvir foi um registro jornalístico feito pela equipe da Vice sobre o caso, que teria acontecido entre os anos de 2005 e 2009. As mulheres eram drogadas, estupradas e depois forçadas a acreditar que aquela era uma consequência sobrenatural e nada tinha a ver com os habitantes daquela região. É muito chocante a gente pensar que esse tipo de caso aconteceu e muito provavelmente pode estar acontecendo nesse momento em alguma parte do planeta. E o filme se aproveita dessa premissa para trazer a discussão para um espectro maior. De que forma as mulheres, sejam elas menonitas ou não, estão vulneráveis às ações de homens que, na maioria das vezes, são também aqueles que detêm o poder de um grupo social. E quando falamos de poder, não estamos apenas pensando em dinheiro, ainda que a dependência financeira das mulheres seja uma questão das mais recorrentes. Mas o filme também aborda a questão intelectual, por exemplo, que faz com que as mulheres não saibam ler ou escrever, tendo mais uma clara desvantagem social. Make sure and write large. Why? We can't read it. No, but we'll keep it here as an artifact for others to discover. Na vida real, alguns homens acusados de praticar os crimes lá na Bolívia foram presos, mas o filme propõe uma abordagem fictícia diferente. A partir de uma auto-organização exclusivamente feminina, é realizada uma votação sobre quais seriam as atitudes daquelas moradoras em reação aos casos de abuso. Elas poderiam escolher entre não fazer nada, reagir ou ir embora. Como o resultado terminou empatado entre reagir e ir embora, um grupo se reúne em um paiol para debater qual seria o próximo passo.
A maior parte do filme acompanha essa dinâmica, com diálogos longos e uma decupagem bem tradicional que por vezes flerta com o teatral. Essa é, na minha visão, uma outra característica que torna o filme menos sedutor. Além da temática indigesta, a verborragia exige a atenção do espectador e a decupagem não propõe situações que fujam muito do tradicional. São os planos e contraplanos daquele espaço previamente delimitado que emolduram a evolução do roteiro. We do not need to be forgiven by the men of God for protecting our children from the depraved actions of vicious men who are often the very same men we're meant to ask for forgiveness. If God is a loving God, then He will forgive us Himself. Uma característica muito peculiar desse filme é a falta de uma personagem claramente protagonista. Como existe um debate ao longo das cenas entre várias mulheres, de diferentes idades e opiniões, essa discussão acaba tendo maior importância narrativa do que as ações individuais de cada personagem. Uma construção interessante e bem pouco usual, que se por um lado horizontaliza o elenco, também prejudica a campanha da distribuidora para a temporada de prêmios. Muitos dos possíveis nomes indicados a melhor atriz ou melhor atriz coadjuvante devem ter sofrido com a divisão de votos, já que nem o sindicato de atores reconheceu um trabalho específico, e sim o conjunto, através da indicação para melhor elenco. O nome mais conhecido é o de Frances McDormand, que assina também a produção do filme. A participação dela, no entanto, é modesta. Claire Foy e Rooney Mara têm papéis bem mais exuberantes, e Jessie Buckley parece ser o ponto de ignição para as discussões mais acaloradas. We do know that the conditions have been created by men and that these attacks have been made possible because of the circumstances of the colony. And those circumstances have been created and ordained by the men. But wait, aren't you suggesting that the attackers are as much victims as the victims of the attacks? That all of us, men and women, are victims of the circumstances from which the colony has been created? Eu gosto do entrosamento do elenco e acho sinceramente que se existe algum exemplo de produção que se destaca pelo conjunto e não por uma atuação específica, esse é o exemplo. No final das contas, o filme propõe exatamente o coletivismo, a união de forças e a auto-organização. Esse é o caminho saudável para a evolução do grupo. Não existe uma resposta fácil, uma solução mágica. As opiniões são diversificadas, os pontos de vista podem ou não ser complementares, e isso tudo faz parte do processo. Mas fica claro que a evolução da história defende o arranjo colaborativo para a resolução de conflitos. E uma outra característica virtuosa nesse caminho é a percepção de que o maniqueísmo não é saudável. No meio daquele grupo feminino existe um homem, August, que faz a ata das reuniões, mas também participa eventualmente, evitando que a discussão descambe para a falácia do nós contra eles. Quem interpreta o personagem muito bem, por sinal, é o ator inglês Ben Whishaw. It's good that you're here, August. To remind us of what's possible. Because it's easy to forget. I'm so sorry, Ona. A cineasta responsável pelo roteiro e pela direção é Sarah Polley, que nasceu no Canadá e garantiu pelo menos uma produção dirigida por mulheres entre as indicadas a melhor filme do ano. Ela também concorre a melhor roteiro adaptado, cravando assim a sua segunda indicação na categoria. A primeira aconteceu em 2007 por Longe Dela, seu longa-metragem de estreia. Sinceramente, eu não acredito que ela tenha alguma chance nessa edição do Oscar, mas a recorrência na premiação aponta para um futuro de novos e consistentes projetos, ou pelo menos é isso que a gente espera. Esse é o filme mais modesto entre os indicados na categoria principal, com uma arrecadação internacional inferior a 10 milhões de dólares até o momento. Em compensação, a receptividade da crítica vem sendo muito positiva.
O crítico Justin Chang, do periódico Los Angeles Times, definiu a obra da seguinte forma, abre aspas, é um filme que paira deliberadamente entre o drama e a parábola, o materialmente concreto e o espiritualmente abstrato, e cuja austeridade absoluta dá lugar a explosões de humor e risadas catárticas. Fecha aspas. Definitivamente, esse é um dos filmes mais peculiares da lista do Oscar. We are leaving because... I know why we are leaving. We are leaving because we cannot stay. Entre Mulheres é um dos menores e menos comentados filmes do Oscar desse ano, pelo menos em relação à categoria principal, e é compreensível o porquê. Além das restrições comerciais de lançamento, o filme tem uma temática incômoda e pode soar monótono para alguns espectadores. Mas se permita mergulhar nessa história. Você vai descobrir um dos elencos mais bem entrosados do ano e uma história que serve de analogia para várias questões de grande relevância para a vida cotidiana. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though it be a cross that raiseth me. E você aí, teve oportunidade de conferir esse trabalho dirigido e escrito pela Sarah Polley? Faz o seguinte, deixa as suas impressões aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Com isso, a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal relativa ao ano de 2022. E agora você já sabe, né? Domingo, 12 de março, a partir das 19 horas, pelo horário de Brasília, eu te encontro aqui no meu Tio Oscar para a gente fazer a melhor cobertura, a melhor live do Oscar na internet brasileira. Eu não vou estar sozinho, vem comigo também a Aline Guevara, do canal Nenhuma das Alternativas, o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, e o Cláudio Formiga, do canal Rolê do Roteiro. Só falta você, por isso eu te espero aqui a partir das 19 horas, domingo agora, 12 de março. Até lá!